Foram praticamente 8 semanas até a gente chegar aqui e nós falamos sobre se libertar da escravidão do medo. A gente falou de diversos medos: medo de fracassar, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo do futuro, medo de faltar. E a verdade é que talvez os medos específicos que eu trouxe ao longo desses dias não seja seu medo. Talvez, da mesma maneira que quando lemos essa passagem e você ouvir falar dessa história, você vai se encontrar, você vai dizer a mesma coisa. Eu já tive diversas experiências com Deus, eu já tive diversos momentos com Deus, mas eu me pego no momento com medo, eu não consigo romper isso. Quero te recordar que o problema não é ter medo, o problema é ser escravo, ser refém, ser súdito do medo. Jesus nos convida a viver uma vida alegre, abundante, feliz, e eu desejo isso para você. Mas o meu convite, acima de qualquer felicidade motivacional, é você ter uma relação íntima com Jesus, porque só Ele é o caminho para você se libertar de qualquer tipo de escravidão, de qualquer medo que você tenha. Às vezes o seu medo é de alguém, às vezes o seu medo é de alguma circunstância, às vezes o seu medo é de repetir alguma história, repetir algum padrão. Eu não sei, mas o que eu sei é que Jesus, Ele pode te libertar hoje de qualquer medo. A Bíblia relata em Mateus 17, a partir do verso 4, ou melhor, a partir do verso 1, a seguinte passagem: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ou em algumas outras versões, em quem me alegro, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Essa passagem, o medo é diferente do medo que a gente lidou ao longo desses vídeos, ao longo dessa série. Aqui nós estamos falando de temor, de reverência, estamos falando de reconhecer a autoridade absoluta. E aqui é a única vez que você deve, de fato, ser escravo de algum medo. O medo da presença poderosa de Deus, de Jesus. Porque onde Jesus está, o ambiente não permanece da mesma maneira. Por onde Jesus passou foi assim. As pessoas que Jesus tocou não foram mais as mesmas. As histórias foram transformadas. Os testemunhos estão registrados. E a verdade é que o convite de Jesus ao longo dessa série é você se libertar de qualquer tipo de medo humano e se agarrar ao temor do Senhor Jesus, que pode mudar a sua história e pode te libertar de qualquer tipo de situação que você vive hoje. O convite de Jesus é você dizer não ao medo e se agarrar ao temor daquele que pode fazer todas as coisas. Quando eles ergueram os olhos, eles viram unicamente Jesus. Quando você é
escravo de um medo, você fica cego para aquilo que está acontecendo ao seu redor. E o convite de Jesus é: vinde a mim, eu sou a luz do mundo, eu te tiro das trevas que o medo pode te colocar. Eu não tenho prazer algum em te abandonar, eu estou contigo, eu sou Emanuel. Jesus, ele quer isso para a sua vida, meu querido, minha querida. Não é um simples vídeo, é um convite que Jesus hoje marca a sua história para você ter uma vida totalmente transformada por Ele. Quando os discípulos tocaram Jesus, quando Jesus tocou os discípulos, eles não foram mais os mesmos. Eles tiveram a vida transformadas, impactadas pelo Filho amado, por quem Deus alegra. Não é qualquer um, não é um profeta escrito, relatado e rebaixado, como muitos lugares você vê o nome de Jesus. É o Filho do Deus vivo, aquele que Deus se alegra. Jesus hoje te faz um convite: eu sou o caminho, para você se libertar de uma vida miserável, uma vida presa, escrava a situações humanas, a dependências humanas, a traumas, a passados, e você romper com isso, porque hoje Jesus quer escrever um antes e um depois dele passar por você. Jesus convidou 3 discípulos, e hoje Jesus convida você a mudar a sua história através dele. Eu quero que você ore comigo nesse momento e que você repita as palavras que eu disser, para que de fato você experimente de uma nova história através da vinda de Jesus para o seu coração. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu sou falho e que muitas vezes eu sou escravo de muitos medos. Eu reconheço que em Ti eu posso mudar de vida, que só Tu és o verdadeiro caminho que me conecta com Deus. Tu és o próprio Deus, e o meu desejo é que o Senhor venha habitar no meu coração. O meu anseio, o que eu quero, Deus, é viver uma vida liberta de qualquer medo, temendo a Ti, Te honrando, Te obedecendo e principalmente desenvolvendo um relacionamento íntimo contigo. Me aceita como Teu filho. Me recebe, escreve o meu nome no livro da vida. Esse é o meu anseio, ter vida e vida em abundância em Ti. Senhor Jesus, eu Te agradeço pela nova história que o Senhor hoje está escrevendo em minha vida. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.